Olá, meus irmãos, estamos aqui com mais uma aula, do nosso Estudo Básico do Espiritismo, volume 1. Estamos no módulo 1º, Introdução ao Estudo. Esse é o roteiro de número 6, desse módulo, que trata da origem das religiões, primeira parte. E na sequência das aulas, essa é a aula de número 14. Então, nessa aula, nós vamos tratar sobre como surgiu a religião. Nós já vimos, já falamos isso em aulas anteriores, que o objetivo da religião, pela própria acepção da palavra, é a de ligar o homem a Deus, ligar a criatura ao Criador. Mas como é que surgiu isso, esse sentimento de religiosidade? Vamos dizer assim, a primeira religião. Como foi que surgiu isso na humanidade? Então, segundo pesquisas de Ernesto Bozano, a origem das religiões se dá pela presença dos espíritos junto aos povos primitivos. Então, veja que coisa curiosa. Enquanto as religiões tradicionais, elas condenam, elas negam e recusam a aceitar a comunicação espiritual, porque inclusive dizem que é coisa do Satanás, do demônio, enfim, e que não é uma coisa de Deus, não é como se Deus não tivesse criado tudo. Veja que há até um contrassenso nisso, porque Deus é o criador de todas as coisas, mas os espíritos não foi ele que criou, ou seja, e os espíritos se comunicam, o que é pior, sem a permissão de Deus, porque que os espíritos se comunicam, isso é um fato. Quem nunca presenciou ou ouviu falar, dentre a sua família, dentre os vizinhos, no meio de pessoas conhecidas, no seu círculo social, digamos assim, e quem nunca ouviu falar de uma comunicação espiritual. E acredito que muitos, inclusive, já presenciaram uma comunicação espiritual. Mas as próprias religiões, elas rebaixam Deus. Primeiro porque uma hora dizem que Deus criou tudo e outra hora dizem que o espírito é a criação do Satanás e que eles se comunicam sem a permissão divina. Na verdade, o que eles dizem, na verdade, de fato, é que não existem comunicações espirituais. Isso é o demônio, que assume várias facetas e se comunica. Na verdade, seria um espírito só, que seria o demônio, e ele faz isso contra a permissão de Deus. Ou seja, Deus controla tudo, administra tudo, mas ele deixa o diabo fazer o que ele quiser, por livre e espontânea vontade. Com a gente não, a gente tem que respeitar os desígnios de Deus, mas o demônio, Deus deu a ele essa carta branca, digamos assim. Então, é uma coisa que realmente só faz diminuir Deus e prejudicar as próprias religiões. É por isso que, quando nós vimos nas aulas anteriores sobre o fracasso das religiões, são questões como essa que afastam o homem inteligente, o homem que raciocina, aquele que busca a fé raciocinada. Então veja, segundo pesquisas de Ernesto Bozano, a origem das religiões se dá pela presença dos espíritos junto aos povos primitivos. Então veja, desde que a humanidade apareceu aqui na Terra, que existem espíritos. E é lógico que existe, por dois aspectos. Em primeiro lugar, a Terra não é o primeiro mundo do universo de bilhões de galáxias, tá certo? Bilhões e bilhões de galáxias. Cada galáxia com trilhões e trilhões de sistemas solares, cada sistema solar compostos de um inúmero conjunto de planetas, tá? Que são muito, infinitamente mais antigos do que a nossa Via Láctea, que é a galáxia onde a Terra está situada. Na nossa galáxia, que é uma galáxia imensa, que existem inúmeras, infinitas estrelas, cada estrela com seu conjunto, com seu cortejo de planetas, girando ao seu redor, em torno de cada uma dessas estrelas. E a gente pergunta, por que é que só na Terra haveria vida inteligente? Não haveria vida de uma forma geral. Então isso é uma coisa que não se concebe, é uma coisa que fere a lógica e o bom senso. Então, antes da Terra existir, milhares e milhares e milhares de mundos habitados, já existiam. Então a civilização terrena, ela não é nem de longe a mais antiga. Então, desde que Deus criou o homem, que a gente não sabe quando isso aconteceu, mas faz muito tempo, existem espíritos. Por quê? O espírito nada mais é do que o homem, Ou, de uma forma diferente, o homem nada mais é do que um espírito, só que encarnado.
né? Só que revestido de uma roupagem física. Mas em se tratando do nosso planeta Terra, quando a Terra foi formada e os primeiros homens passaram a surgir aqui na Terra, lógico que no mundo espiritual já existiam espíritos que formaram esses corpos, né, para o surgimento da humanidade. E como o homem, né, que eu acabei de falar, o ser humano, os espíritos existem de toda a eternidade, digamos assim, de toda a eternidade é uma forma de falar, né, porque o espírito não é eterno. Mas o tempo em que Deus criou os espíritos é tão imensurável que a gente pode considerar como se fosse da própria eternidade, porque a gente não sabe exatamente em que momento Deus criou o espírito. A gente não sabe quando isso aconteceu, mas temos a certeza de que foi milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de milênios antes da Terra ser formada. Então, sempre existiram espíritos elevados, né, espíritos de nível mediano e espíritos inferiores, como é o nosso caso. Os espíritos superiores, né, de ordem elevada, eles sempre, como é que se diz? Eles sempre influenciam, ajudam, auxiliam, né, inspiram os espíritos inferiores. São os irmãos mais velhos da criação divina, né? Porque todos são nossos irmãos. Se todos nós somos filhos de Deus, lógico que os espíritos, a criação de Deus, né, as criaturas divinas são irmãos, porque temos o mesmo Pai em comum. Pois bem, quando os homens primitivos surgiram aqui na Terra, né, logo nos primórdios, era comum os espíritos se manifestarem e auxiliarem, dando instruções, dando informações, né, conduzindo aqueles povos ignorantes, né, que não tinham ainda intelectualidade, eles não tinham o poder de abstração, inclusive eles não tinham. O que seria um poder de abstração? Por exemplo, se o homem criava ovelha naquela época, que ainda não, veja que ainda não tinha nem chegado nessa época, mas é só para ilustrar. Se o homem criava ovelha, o que é que ele fazia? Ele contava as ovelhas nos dedos. Como ele só tinha 20 dedos, né, 10 nas mãos e 10 nos pés, ele pegava um saco, enchia de pedra e cada pedra representava uma ovelha. Então, na hora que ele ia contar as ovelhas, ele fazia uma relação da quantidade de pedras com a quantidade de ovelhas que ele possuía. Por quê? Porque o homem não tinha abstração. O que é abstração, intelectualmente falando? Por exemplo, eu tenho 10 dedos nas mãos. A capacidade de abstração, ou seja, na intelectualidade do homem, eu posso definir que cada dedo meu representa 100 unidades. Então, se eu tenho 10 dedos na mão e cada dedo vale 100, logicamente que eu terei 1000 unidades, não é? Porque cada dedo vale 100. Então, veja, eu estou imaginando que cada dedo meu são 100 unidades. Tá? Então, isso é uma capacidade de abstração, porque, na verdade, um dedo é um dedo só. Mas, na minha capacidade intelectual de abstração, eu estou afirmando que cada dedo meu representa 100 unidades. Então, nesse caso, eu poderia contar 1000 ovelhas. Né? Então, isso é a capacidade de abstração. Então, o homem primitivo, ou seja, os primeiros homens que surgiram aqui na Terra, eles eram tão inferiores intelectualmente que eles não tinham ainda nem a capacidade de abstrair as coisas. Né? Então, os espíritos sempre participaram, não é, da evolução humana, sempre. Na época primitiva, na época contemporânea, na Idade Média, e enfim, vai até os dias de hoje e continuará indo enquanto o nosso planeta existir e com os outros planetas da mesma forma. Então, com um detalhe, os homens primitivos, eles se comunicavam com os espíritos, né? Eles viam, porque a comunicação espiritual naquela época, ela era especificamente de forma visual. Os espíritos, os homens primitivos, eles viam os espíritos, conversavam com eles. Agora, eles não sabiam de nada de comunicação de espírito, eles não sabiam nem o que eram os espíritos, tá? Eles não tinham a mínima noção de que fenômeno é aquele. E aí a gente já começa a entender como é que surge o conceito de divindade. Porque, veja, eu sou um homem primitivo, não entendo absolutamente nada, não é? E vale lembrar que o homem primitivo era aquele que se assemelhava demais ao símio, não é? Ao macaco. Aquele homem peludo ainda, completamente desprovido de qualquer característica intelectual. Era muito mais animal do que ser humano, na verdade. Então, eles viam aqueles espíritos se comunicando e, para eles,
tudo que era superior a ele era tido como uma divindade, uma coisa superior, uma força superior que ele não conseguia explicar. Então, o fogo, se ele botasse a mão no fogo, ele se queimava e podia até morrer, né, se ele se queimasse demais no fogo. Então, o fogo era uma coisa superior. Então, para ele, era uma divindade. Né? O trovão, o raio, que ele não sabia o que era, que ele se assustava. Até hoje tem gente que se apavora com raio, com trovão. Né? Então, imagine naquela época que o homem não sabia o que era. Então, tudo que era superior ao homem, principalmente em força, porque era o que prevalecia naquela época, era força, era superior ao homem, e daí surge o conceito de divindade. Então, veja só, o homem via os espíritos passando através das paredes, das cavernas, né, porque o homem vivia em cavernas naquela época. Ele via os espíritos atravessando o fogo sem se queimar, entrando na água sem se molhar, e eles não tinham a mínima noção de como aqueles seres ali conseguiam fazer isso, porque se eles fossem fazer, eles sofriam os efeitos, né, consequentes do que eles estavam fazendo. Então, se ele passasse no fogo, ele se queimava. Se ele entrasse na água, se molhava ou se afogava. Não conseguia passar através das paredes, mas aquelas criaturas, aqueles seres passavam. Então, ele já começa a ver que existe ali um ser superior a ele. E aí surge o conceito da divindade, né? Já começa por aí, tá certo? Em estudos feitos com tribos da Polinésia, né? Então, veja, existiram alguns antropólogos, né? que estudaram, eles são ingleses, eu esqueci até o nome deles agora, mas depois eu falo para vocês, a gente vai ver isso ainda lá na frente também, que eles estudaram tribos da Polinésia porque essas tribos da Polinésia elas são primitivas ao extremo. Então, na época que esses ingleses estudaram, não é? Esses antropólogos, eles estudaram essas tribos. E por eles serem muito antigos e ainda viverem de forma primitiva, não é? Eles não têm aquelas aparências do macaco, não é? Dos símios, mas eles são bastante antigos, eles são bastante atrasados. E a cultura, né? Os ensinamentos deles vêm se perpetuando em todas as gerações que antecederam. Então, as tribos da Polinésia contaram, não é, aqueles dois antropólogos as histórias que os seus ancestrais passaram. E os ancestrais deles eram homens primitivos mesmo. Né? E aí eles começam a fazer essa comparação de como surgiu a religião, não é? E principalmente do fato da presença dos espíritos na vida dessas civilizações primitivas. Então, em estudos feitos com essas tribos, esses dois antropólogos eles detectaram que surgem dois fatores espirituais. Primeiro, a ação de uma força misteriosa e a ação dos espíritos. Então, foram dois fatos marcantes, né, na presença do homem primitivo. Repito, a ação de uma força misteriosa, que a gente vai explicar daqui a pouco, e a ação dos espíritos. Então, esses foram dois fatos marcantes para o surgimento das divindades e, consequentemente, das religiões. Ernesto Bozano divide o desenvolvimento humano em horizontes. Então, Ernesto Bozano, se baseando, não é? Ernesto Bozano é um escritor espírita. Não é? Quando a gente falou aqui da literatura, lá nas primeiras aulas, a gente falou das obras da Fortificação, as obras de André Luiz, não é? Vocês devem estar lembrados. E falamos também das obras complementares do Espiritismo. Tá? Essa obra de Ernesto Bozano escreveu várias obras. E essa questão da origem das religiões, vocês podem encontrar no livro O Espírito e o Tempo, não é? Escrito por J. Herculano Pires. Tá? É um livro que fala como o próprio nome diz, o Espírito e o Tempo, ele trata da origem das religiões, não é? De acordo com a evolução do ser humano. Tá? Então, Bozano pegou os estudos desses antropólogos, não é? e dividiu o desenvolvimento humano em horizontes, ou seja, seriam etapas. Tá? A gente vai entender que horizontes seriam etapas aí. Então, ele primeiro classifica o horizonte tribal, né, que é o primeiro, o mais primitivo. Depois, o homem passa para a etapa do horizonte agrícola, depois o civilizado, o profético e, por fim, o espiritual. Então, Ernesto Bozano, para poder classificar e entender a origem das religiões, das divindades, ele dividiu o desenvolvimento humano, a evolução das civilizações de acordo com horizontes, não é? Que são 5: tribal, agrícola, civilizado, profético e espiritual. Primeiro surge o antropomorfismo. O que seria o antropomorfismo?
é dar a forma humana aos elementos naturais. Então, ele viu o fogo, que era superior, ele dava ao fogo uma forma humana, que era a forma de o homem entender o fogo. Ou seja, o homem, para poder entender as coisas, ele precisava comparar aquela coisa com ele próprio, que era o único ponto de referência que ele tinha. Ele tinha que fazer uma analogia. Tá? Então, ele precisava ter um ponto de referência. O nome disso é antropomorfismo. O antropomorfismo se revela de duas formas, o vital e a volitiva. No primeiro, o homem dá vida às coisas inanimadas, e no segundo, projeta a sua vontade. Então, veja, no antropomorfismo vital, ele dá vida àquelas coisas que ele quer estudar, que ele quer aprender, para ele poder entender. E a volitiva é onde ele projeta naquela coisa que ele deu vida a própria vontade, ou seja, ele humanizou, tá certo? Aquele elemento ali que ele acabou de dar vida. Então, são as duas formas de antropomorfismo. Surge a adoração na seguinte escala. Então, veja, cada tópico desse que eu estou falando, a gente vai... É bom que os companheiros aí, os irmãos que estão estudando conosco, eles entendam que o tempo está passando, não é? Séculos estão passando aí, e aqueles homens primitivos, logicamente, que estão evoluindo. Não é? Então, isso aí é dado por etapas. Tá? Então, surge, isso é no horizonte tribal, surge a adoração na seguinte escala. Primeiro, a litolatria, ou seja, os homens passaram a adorar as pedras, né? E a gente observa que a adoração de pedras, ela se perpetua até hoje. Aí já responde, veja como o Espiritismo é instrução, tá? É informação, é rico em informações. Por exemplo, por que a gente hoje tem pedras como diamantes, safiras, esmeraldas, não é? Rubis, que são caríssimos, tá? São pedras caríssimas, valiosas. Por quê? Porque essa adoração das pedras, ela surge lá no homem primitivo, é a litolatria. Essas pedras eram tidas como deuses, como divindades, tá? Com o passar do tempo, o homem passa para a fitolatria, que seria a adoração dos vegetais, né? Das plantas, das árvores, né? Que eles começam a endeusar os vegetais. O tempo vai passando e ele passa para a zoolatria, ou seja, a adoração de animais. Então a gente observa, por exemplo, ainda hoje no Egito, não é? A gente vê aqueles deuses com metade homem e metade animal. A gente vê em religiões como a Índia, por exemplo, não é? Que adoram a vaca, não é? A vaca é um animal sagrado. Não é? No Egito, o crocodilo é um animal sagrado. Tá? E, por fim, a mitologia, não é? Ou seja, a mitologia, onde eles começam a criar deuses, não é, que são misturas, não é, da zoolatria e misturas com seres humanos. Então, daí o mito, não é? Então, Hércules, não é, e aqueles outros personagens lá da cultura grega que fazem Zeus, não é, que seria o deus maior, não é, que é o deus do raio, do trovão, não é, enfim, que é o chefe de todos os deuses. E aí quem estuda a cultura grega e quem quiser se interessar pode pesquisar isso daí. Mas seria basicamente isso. E daí surge o politeísmo. Por que é que as primeiras civilizações acreditavam na existência de vários deuses? Porque para cada fato que o homem primitivo não entendia, ele endeusava, né? Ele atribuía um tipo de divindade, e isso foi passando de geração em geração até chegar na cultura grega, né? Onde a mitologia atingiu o ápice, digamos assim, né? Herdando isso também da cultura grega, vem o Império Romano, que herda, basicamente, só mudando os nomes, mas a mesma forma de politeísmo. Em seguida surge o animismo, onde o homem não apenas dá vida e vontade às coisas, mas também à sua alma. Então, veja, através do antropomorfismo vital, o homem dá vida às coisas. O antropomorfismo volitivo, o homem dá a sua imagem, não é? Projeta a sua personalidade, e no animismo ele dá a própria alma. Então aquelas coisas ali, foi exato no momento aí em que aqueles seres que receberam as características do antropomorfismo, eles se tornam seres vivos, não é? Com a própria alma do homem. Tá? Porque, repito, o homem precisava de algo para comparar. Então, o que ele podia comparar, que era o máximo para ele, era ele próprio. Então, ele tinha que dar essa forma. Aí a gente também já entende por que é que muitas pessoas acreditam que Deus é um homem, não é? Alguns. Eu particularmente, quando era criança, a informação que eu tinha era que Deus era um senhor já muito sábio, né? Por que um senhor? Porque normalmente uma pessoa mais idosa é uma pessoa que tem mais experiências de vida.
não é? É que tem mais informações, não é? Aprendeu, teve mais experiências. Então, para muitas pessoas ainda, Deus é aquele senhor de barba branca, não é? Com um cajado na mão, tal, que fica sentado lá num trono, em alguma região do céu, e controlando tudo, não é? Que é o criador de tudo, de tudo e de todos, não é? Inicia-se a fase da racionalização com a ideia da Terra-mãe e do Céu-Pai. Veja, é lógico que aqui eu tenho que abreviar, né? Eu tenho que sintetizar o processo evolutivo, porque senão os nossos vídeos iam ficar aqui imensos, né? Mas essa aula, a origem das religiões, ela se divide em 6 ou 7 aulas, em 6 ou 7 partes, tá certo? Porque é um assunto que precisa ser discutido, debatido com um certo detalhe, por mais síntese que a gente coloque, tá? Mas quem quiser aprender isso de uma forma mais detalhada, mais específica, leia esse livro de Herculano Pires, que é O Espírito e o Tempo. Então, inicia-se a fase da racionalização com a ideia da Terra-mãe e do Céu-Pai. Então, veja, o homem, isso aí ele já estava lá na frente, né, em outros horizontes no agrícola, no civilizado, por aí, dentro daqueles horizontes, né, aquelas etapas que Ernesto Bolzano dividiu. E o homem viu o seguinte, que do céu vinha a chuva e a chuva fertilizava a terra. Então, a terra, por ser fertilizada pela chuva, era a mãe, e o céu era o pai, porque enviava a chuva que fertilizava, né? Faz sentido, né? Para a intelectualidade do homem daquela época. O animismo do homem agrícola apresenta 3 aspectos distintos. O fetichismo, ou seja, a terra é a mãe e o céu é o pai, isso é um fetichismo. A fusão da experiência e da imaginação, que é o mediunismo, onde surge a mitologia popular, magia e a primeira forma de religião antropomórfica, com o culto dos ancestrais, deuses lares e deuses locais. Então, veja, nas aulas, nas outras partes dessa aula, a gente vai detalhar isso melhor. Então, a gente viu que a religião, as divindades, começam com a presença dos espíritos, tá certo? E esses espíritos, por serem superior aos homens, eles se tornam divindades. E aí o que é que acontece? Cada família tinha, por exemplo, morria um ente da família, um pai, um irmão, uma mãe, enfim. E esse espírito continuava ali, desencarnado, continuava a conviver com a família. E eles se tornavam deuses. Por quê? Porque eles deixaram de ser humanos e passaram a ser deuses. Aí vem a origem da cultura grega do cruzamento dos deuses com os humanos. E nasciam aqueles seres híbridos, não é? Que era metade Deus, metade homem. Por quê? Porque eles viam que um parente seu, que era humano como eles, que era um ser humano como eles, de repente passa a ter poderes que não tinha, ou seja, eles passam a se tornar Deus, ou seja, houve um cruzamento aí das divindades com a humanidade. E esses espíritos que ficavam ali, né, que eram da família, eles passavam a dar instruções, a orientar, porque eles tinham agora uma visão maior, eles agora estavam no mundo espiritual, não estavam mais no mundo físico, e passaram a ser chamados de deuses lares. E depois a gente vai ver porque é que eles se tornaram deuses locais. O fetichismo se funde com o culto dos ancestrais através do mediunismo. Então, a mediunidade era completamente aflorada em todas as pessoas ali, né, principalmente da vidência, da audiência, porque eles viam e escutavam os espíritos, né, e também dos fenômenos de efeito físico, que a gente vai ver isso lá na frente, o que são fenômenos de efeito físico, né, dentro da mediunidade. Então, veja, o fetichismo, que é aquela história da Terra-mãe com o Céu-Pai, se funde com o culto dos ancestrais, ou seja, os espíritos, os parentes que desencarnaram, que continuaram ali se transformando em deuses lares. E no Egito ocorre a passagem dos deuses familiares para os cósmicos ou universais. Então, veja, aquele espírito que morreu, que ficou ali no núcleo da família, orientando, ele passa também a orientar a vizinhança, as famílias vizinhas, que nem todos tinham, não é, esses deuses familiares, nem todos, não é, nem todos tinham. Então, ele passa a orientar outras famílias e outras ali daquela região, tá? Onde eles viviam. Porque nessa época o homem já tinha saído das cavernas e já estava trabalhando na agricultura, né? Já estava habitando nas savanas, em terras e tal. Então, já é um processo evolutivo bem avançado. E aí, esses deuses lares, como eles orientavam também outras pessoas, outros núcleos familiares, eles passaram a ser deuses locais. Né? Por quê? Porque eles não só cuidavam da família própria, como também de outras famílias. Dos deuses familiares, aí mais particularmente no Egito, e eles passaram a deuses locais também, e dos deuses locais eles passaram a ser deuses cósmicos, ou seja, eles não só entendiam
dali daquela região deles, mas passaram a entender do universo inteiro também, né? Os deuses cósmicos ou universais. Veja que uma pessoa que morreu no seio de uma família ganhou, né, a condição de Deus familiar, depois expande a sua orientação a outras famílias e passa a ser Deus local. De Deus local ele já evolui, entre aspas, né, vai para Deus cósmico e passa a ser um Deus do universo. Veja como chegou aí os deuses já a assumir a posição de governar o universo, Deus cósmico, não é? Mas ainda sendo o politeísmo, porque existiam vários deuses. Ainda no Egito origina-se as raízes de vários dogmas, sacramentos e instituições das religiões dominantes. Então veja que as religiões já estão aí praticamente bem encaminhadas, não é? Principalmente no Egito. Entre os deuses cósmicos, em se tratando do Egito, nós podemos citar Osíris, todos nós conhecemos, né? Ísis e Horus. Isso daí dá a origem da trindade, ou seja, Osíris o pai, Ísis a mãe e Horus o filho. Veja a trindade universal que as igrejas hoje falam, né? Principalmente a igreja católica e tal. Deus o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Na verdade, começou daí. Osíris, Ísis e Horus no Egito. Então veja como as religiões começam, como essas informações começam a explicar a origem das religiões tradicionais que nós temos hoje. Entre os deuses familiares, nós podemos encontrar Imhotep, Amenhotep, Bes, o anão, depois a gente vai falar deles melhor, não é? Que eram pessoas que viviam ali. Bes, ele era um escravo, não é? do faraó, que era o rei, não é? E ele era, a missão de Bes era cuidar dos macacos, ele era um anão. E ele era responsável em cuidar dos macacos que tinham ali, que eram criados pelo faraó. Esse Bes, ele vivia fazendo macaquice, ele tanto convivendo com macaco que ele terminou fazendo macaquice também. E quando ele morre, ele continua vivendo ali naquele meio. E porque ele morreu e se tornou um espírito, ele recebe a atribuição de um deus familiar, né? E depois se torna um deus cósmico. Imhotep era um sacerdote, né? Era um homem que entendia de magia, dessas coisas todas, e que auxiliava o faraó e seus familiares. Amenhotep era um médico, se não me falha a memória, né? Que era o responsável em cuidar ali do faraó e dos seus familiares. Então todos esses morreram e se tornaram deuses familiares. Isso no Egito, tá? Então a gente vê que começa o processo evolutivo dos deuses familiares, dos deuses populares, né, que são os deuses locais, e por fim os deuses cósmicos. No Espiritismo, esses deuses familiares correspondem aos espíritos familiares, que alguns aí, ou todos, já ouviram falar, não é? Que são aquelas pessoas que têm ligação conosco, seja nessa encarnação como familiar, ou em reencarnações passadas, de outras famílias, porque nós já tivemos várias famílias, não é? E essa relação não se perdeu, porque a gente está encarnado hoje e não se lembra, mas nós já passamos por várias famílias no passado, e temos pais, mães, irmãos, não é? Esposas, filhos, que continuam nos amando, embora a gente não lembre deles agora, mas eles continuam sendo do nosso núcleo familiar de uma forma geral. Então, eles são chamados de espíritos familiares, tá? Que corresponde a esses deuses familiares aqui que a história, né, dos homens primitivos revelam. Tá? Então, no Espiritismo corresponde aos espíritos familiares que velam pelos nossos lares e é a fonte da mitologia, a origem das religiões. Então, a gente vai ver que fique bem claro, não é? Que eu espero que vocês tenham entendido, que as religiões começam assim, não é? A comunicação, a presença dos espíritos e aquela força lá, eu não esqueci dela não, a gente vai falar nas próximas aulas, tá? Mas o básico da origem das religiões é a presença dos espíritos ali nas civilizações primeiras, não é? Que foram atribuídos como, que foram caracterizados, né, por aqueles povos ainda deficientes intelectualmente, foram caracterizados como divindades, como deuses, não é? E aí o homem passa através das adorações da litolatria, fitolatria, zoolatria, do animismo, não é? Ele passa a dar vida, né? O antropomorfismo é isso, dar vida a essas coisas que são superiores e principalmente aos espíritos. Não é? E daí o surgimento de vários deuses que começaram a ser familiares, populares e depois se tornaram cósmicos. Então veja aí que já começa o verdadeiro sentido da religião, ou seja, a ligação da criatura com o Criador. Só que nesse caso eram vários criadores, não era vários deuses, daí todos eles serem politeístas, ou seja, eles acreditavam na existência de vários deuses. Tá? Então essa parte a gente encerra por aqui, aguardem as próximas aulas e muita paz.